Olá pessoal, espero que todo mundo esteja bem. Eu estou voltando a gravando alguns vídeos aqui para o canal. Bom gente, o canal mudou de nome, pois eu percebi que existiam outros canais com esse nome. E eu quero modificar meu conteúdo, zero de política por enquanto. E como estamos vivendo nesse momento de transformação no planeta, porque realmente estamos vivendo num momento de transformação. Esse tal de coronavírus afetou o planeta inteiro. Então, como esse assunto é o que todo mundo afetou a vida de todos, eu irei fazer um vídeo nessa volta aqui do canal. Espero que você compartilhe, já entre aqui nos comentários e dê seu comentário, dê o like, compartilhe o vídeo, que eu vou começar a gravar vários vídeos agora de temas variados, curiosidades, aviação, games, tecnologia, tudo aquilo que eu gosto é a pegada que eu vou levar agora ao canal. Pode ser que eu abra um outro canal para falar só nesse canal de política? Pode ser, não sei ainda, mas esse canal agora será só para o que eu falei antes, aviação, curiosidades e muito mais, tá? Então vamos lá, vamos entender e vamos falar sobre pandemias que ocorreram nos últimos 200 anos aqui no nosso planeta Terra. Então vamos. Nos últimos 200 anos, várias epidemias causaram milhões de mortes no mundo. Mas apesar de danos provocados e alarme gerado, nem todas as epidemias podem ser consideradas pandemias. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela diz que é pandemia quando há transmissão de pessoas a pessoas em múltiplos países, e esses países têm que estar em todas as regiões do planeta. Então, estamos vivendo agora uma pandemia, um vírus que surgiu para a mídia, porque a gente sabe que a China escondeu, mas deve ter surgido lá para outubro, aí dezembro foi para a mídia mundial e chegamos em março e já se alastrou no mundo inteiro, para você ver a velocidade que essa doença está afetando o mundo. Então fique em casa, se preserve para baixar a curva de contágio, para que não adoeça tantas pessoas, para que o sistema de saúde do Brasil, que já não é dos melhores, consiga suportar e atender a todos que adoecerem. Então fique em casa, preserve você e sua família. Bom gente, o que nós estamos passando agora é simplesmente uma variação do influenza, entendeu? Como disse, o novo coronavírus é uma mutação do corona, da influenza que já existe há muito tempo. Então, a historiografia de ocorrência da influenza no mundo foi feita em publicações científicas que revela que essa doença já ocorre desde 1650 e que pandemias foram notificadas desde o século XVI. Vamos ver aí as principais pandemias dos séculos. Vamos lá, pandemia de 1889 a 1890. Essa pandemia de 1889 a 1890 foi a última do século e a primeira da era bacteriológica. Ocorreu na Rússia, em São Petersburgo, e rapidamente se disseminou pela Europa, Ásia e América. A gripe que acometia a Europa, onde foi chamada de Morbus Maximus Epidemicus, que teria chegado ao Brasil no porto de Salvador de um navio vindo de Hamburgo, na Alemanha, e se espalhou no país. E aqui no Brasil não se teve registro sanitário do número de pessoas que foram afetadas. Outra pandemia que houve foi a gripe espanhola, que foi de 1918 a 1920. Bom, gente, essa foi a pior pandemia de todos os tempos no mundo. E começou na Ásia e nos campos militares do interior dos Estados Unidos da América. Isso começou devido ao intenso movimento de transporte de tropas aliadas. Teve designação de gripe espanhola pelo fato de que a Espanha era neutra na guerra e começou a notificar a Organização Nacional da Saúde sobre a doença que matava e tirava vidas no país e que tinha uma grande índice de contágio dessa doença. Então, como a Espanha começou a notificar a Organização Mundial de Saúde, ela se tornou gripe espanhola. Mas, bom gente, essa pandemia foi marcada por extrema abrangência, agressividade e contagiosidade, acreditando-se que teria vitimado no mundo 38 milhões de pessoas. É isso mesmo, gente. 38 milhões de pessoas que morreram na Europa e na América. Embora em muitas partes do mundo não existam dados, estima-se que a infecção pegou 50% da população mundial
e 25% teriam sofrido uma infecção clínica de mortalidade total e que tenham sido entre 40 a 50 milhões de pessoas. O número de 20 milhões de mortes citado com frequência é muito baixo, porque existiam muitas mortes que não foram contabilizadas. No Brasil, os números de doentes mortos são estimados variáveis. Em São Paulo e Rio de Janeiro, e nas maiores cidades brasileiras, na época, estimam-se que morreram 35.240 pessoas, pelo menos. Vocês ouviram? No Brasil, na época da gripe espanhola, morreram 35.240 pessoas devido a essa gripe. Mas esse número também, como no mundo, está abaixo da realidade. Com certeza morreu muito mais brasileiros que não foram contabilizados. Dentro dessas vítimas da gripe espanhola, o 5º presidente do Brasil, o advogado do Conselheiro do Império, o senhor Francisco de Paula Rodrigues Alves, também foi vítima dessa gripe espanhola. O agente biológico causador da doença foi identificado como vírus tipo H1N1, introduzido no país por tripulante de um navio inglês que saiu de Liverpool, na Inglaterra, e atracou e desembarcou passageiros no porto de Recife, Salvador e Rio de Janeiro, trazendo essa doença e causando essas milhares de mortes aqui no Brasil também. Então vocês vejam que a gente tem que ficar em casa, mas que existiam pandemias devastadoras, como a do H1N1, que foi a gripe espanhola, que afetou 50% da população mundial. Bom, gente, vamos para a próxima. Foi a pandemia de 1957 a 1958. Essa foi chamada de gripe asiática. Ela veio da China, do continente asiático. Essa influenza levou 4 milhões de pessoas e afetou cerca de 40 a 50% da população mundial. A maioria faleceu por pneumonia bacteriana secundária. O agente causador dessa pandemia da gripe asiática também é o vírus influenza A Singapura 157 H2N2, que é um pouco diferente dos outros tipos anteriores que substituiu a influenza H1N1 da gripe espanhola. Atingindo todos os continentes, a gripe asiática H2N2 resultou no número estimado de mortes de 4 milhões. No Brasil, o que se sabe da gripe asiática foi registrada durante o inverno, nos meses de julho e de agosto, na cidade de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, tendo sido identificado o mesmo vírus H2N2 que foi identificado lá em Singapura, foi identificado aqui. A gripe se espalhou em Uruguaiana por todo o território nacional, com maior mortalidade nas grandes capitais. E ainda não se tem precisamente os números de infectados e mortes no Brasil, mas que foram milhares também. Vamos para a próxima pandemia. Foi em 68, 69, durou um ano e foi a gripe de Hong Kong. Foi uma variação genética do H2N2 e H3N2 que deu origem a essa gripe de Hong Kong. Bom, gente, teve maior incidência em 40% da população de 10 a 14 anos. A hospitalização e a mortalidade entre jovens e idosos com risco definidos era mais aguda em pessoas com doenças crônicas e cardiopulmonares. No Brasil, a doença não teve maiores agravos de mortalidade e letalidade, sendo considerado um episódio sazonal e teve poucos prejuízos sanitários e de saúde. Os sintomas provocados por este vírus são clássicos da clínica: febre alta, cefaleia, dores articulares, constipação, inflamação da garganta e tosse. Em alguns casos, podendo haver vômito e diarreia. Mas essa doença não afetou muito o nosso país, graças a Deus, né? Vamos para a próxima pandemia, que foi de 1977 a 1978. A gripe russa, gente. A epidemia considerada pelos Essa epidemia foi considerada pelos epidemiologistas, falei a palavra, consegui, e sanitaristas e historiadores como benigna, ou seja, mais leve. Teve origem em outubro de 1977, lá na Rússia. Ela é um tipo de H1N1 de origem suína, do porco, e se mostrou ter a capacidade de se hospedar e ser transmitido por humano através da carne do animal. Os jovens com menos de 20 anos e crianças foram as faixas etárias mais atingidas por essa doença, registrando alta mortalidade entre esses grupos etários, crianças e jovens, nos países de clima frio do leste europeu da Ásia, foi onde ela mais matou.
Vamos lá, vamos subir para os anos 2000. Pandemia de 2003 a 2004, a gripe aviária. Em 1997 foi registrada na Ásia uma transmissão de vírus influenza aviária, que foi transmitido da ave para o humano. O H5N1, como foi denominado, de alta contaminação, se espalhou rapidamente pela Europa, Ásia e África. E a partir de 2003, gente, o vírus se detectar pessoas na Ásia, na África, e começou a matar um na África, um na Ásia, e se mostrando letal. Estudos mais recentes mostram que a gripe aviária, esse vírus da gripe aviária, pode infectar vários tipos de aves e mamíferos, o que requer das autoridades sanitárias vigilância epidemiológica mais permanente e mais rigoroso, porque já que é transmitido você comendo de um animal, né? Como o segundo maior produtor de carnes de aves do mundo, o Brasil se viu nessa transmissão da gripe aviária e instituiu o Programa Oficial de Vigilância para o Vírus da Gripe Aviária, o IA. O monitoramento permanente do mapa em todo o Brasil revelou que de 2004 a 2007 demonstrou reação sorológica positiva em aves de produção comercial lá em Rondônia. O vírus foi isolado, as aves foram capturadas em sítios migratórios do Pará, Pernambuco. Foram identificados o H2, o H3 e o H4 em aves de subsistência também no Amazonas, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, para vocês verem como se espalhou entre os animais rapidamente. A gente come carne de boi, carne de frango, por isso foi tão temerária essa doença aí. E desde 2000 o Brasil implantou o Plano Nacional de Vigilância da Influenza, estabelecida com base na rede de saúde sentinela de laboratórios, ou seja, para monitorar esse vírus. Nós saímos aí da gripe aviária de 2000 que aconteceu em 2004 a 2006, 2007, e vamos para 2009 com a volta da gripe suína, do H1N1, a gripe A. Essa, galera, foi uma pandemia que teve origem no México, no dia 7 de abril de 2009. Tratava-se do tipo de H1N1 de origem suína, que a Organização Mundial da Saúde classificou como tipo H1N1. Essa gripe suína de 2009 teve alto contágio e se espalhou rapidamente pelo México, para a Europa, Canadá, Sudeste Asiático, África e América Latina. No período pós-pandêmico que durou até 2010, quando chegou em 2010 já tinha atingido 214 países infectados, causando a morte de 18.500 pessoas por infecção e deixou o mundo alarmado de novo. Vamos falar aqui do Brasil. Em 2009 foram notificados 88.464 casos da síndrome respiratória aguda, dos quais 50.000 foram contaminados pela influenza H1N1, gripe suína. Teve 2.060 óbitos. O estado do Rio de Janeiro teve uma das maiores contaminações da doença no país, que teve 5.293 casos, com 2.767 casos confirmados. A taxa de mortalidade foi de 1,1 para cada 100 mil habitantes. As maiores taxas de mortalidade dessa gripe suína de 2009 foram observadas em pessoas com idade de 50 a 59 anos e de 30 a 39 anos e em crianças menores de 2 anos. Cerca de 75% das mortes ocorreram nos indivíduos com doenças crônicas pré-existentes. Chegamos a 2019, que foi 2019 que se descobriu, e agora 2020. Em 31 de dezembro de 2019, quando foi oficializado para o mundo, a Organização Mundial da Saúde foi alertada sobre vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, província de Hubei, na República Popular da China. Tratava-se de uma nova cepa, tipo de coronavírus, que não havia sido identificada antes entre os seres vivos. Foi na passagem de ano 2019 que as autoridades de saúde na China admitiram que havia um problema. Um número crescente de pessoas estava a apresentar sintomas semelhantes, sobretudo tosse seca e febre antes de contrair pneumonia. E várias destas pessoas começaram a morrer. Os médicos chamaram esta doença Covid-19, Coronavirus Disease 2019, indicando que era um vírus que estava a causar esta doença. Quando tentaram procurar a sua origem, encontraram uma fonte provável: este mercado de comida em Wuhan. Dos primeiros 41 doentes infectados com o vírus, 27 tinham estado neste mercado.
Não eram provas conclusivas, mas as autoridades chinesas fecharam o mercado imediatamente. Já tinham visto isto acontecer, num lugar semelhante. Em 2002, um coronavírus apareceu no mercado muito semelhante no sul da China. Este vírus acabou por chegar a 29 países e por causar a morte de perto de 800 pessoas. Agora, 18 anos depois, este novo coronavírus está já em pelo menos 184 países. E de dezembro para cá, o vírus já se espalhou rapidamente no mundo inteiro. No Brasil, os primeiros casos foram importados. Foram notificados em São Paulo com passageiros que vieram da Itália para cá. Como o vírus ainda está sendo estudado e não é tão conhecido, o que se sabe é que esse vírus pode colapsar o sistema de saúde. Já colapsou na Itália, está dando muito trabalho nos Estados Unidos. Então, gente, fiquem em casa, é muita gente morrendo, 800 pessoas só na Espanha, avalie o tanto de outras na Itália, então fique em casa, se previna. Tentei falar aqui um pouco sobre as pandemias aí no mundo, uma questão de informação e de que você tem que entender que você tem que se preservar, manter o distanciamento social. Eu sei que é difícil, mas evite abraços, beijinhos, mantenha a distância social, se isole. Eu sei que é difícil, tem muita gente que precisa trabalhar, mas se você não precisa, se você é idoso, fique em casa. Proteja você e os outros, porque ficar em casa é um ato de amor a você mesmo e ao próximo, para você não passar essa doença e não pegar. Se Deus quiser, essa curva vai diminuir para menos pessoas morrer, porque é muito difícil uma situação como essa que nós estamos vivendo. Bom, galera, se você gostou desse vídeo, com certeza dê o seu curtir, dê seu like, compartilha aí. Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo, ter me ouvido, ter me assistido e muito obrigado. Tamo junto.